Salve, galera! Mais uma terça-feira. Esta é mais uma de todas que venho falando. Mudar um pouco o itinerário, porque esta é sim a 24ª edição do podcast Talentos Aprisionados. Programa semanal que terá as minhas memórias de dentro e fora das grades. Por que eu falei que esta é assim? Porque eu estava lá no passado, num momento em que a corrupção era muito grande, em que a mente do preso começou a se encher demais com as inverdades, com as injustiças e também com as melhorias que estavam para vir. E se essas melhorias não viessem naquela ocasião, já tinha acontecido a morte do pessoal lá no 2 e outros problemas, e também foi implantado também um pouco daquilo que estava acontecendo do Estado. E começou a chegar. Uma das primeiras providências foi liberar a visita na cela, né? A princípio com algumas restrições, mas o pavilhão era complicado, né? Para eles, o pavilhão 8, o pavilhão 9, para eles terem aquele controle que eles achavam que podia ter. Quanto mais quando está se implantando alguém por trás de uma organização. Então a chegada da visita íntima que já existia nos morredores era se esconder embaixo de um sofá, uma mesona bem feita, embaixo da mesona tinha aquele lençolzão grande que era como toalha e tudo, muitos casais se escondiam ali e as coisas, o relacionamento sexual acontecia. Então, de uma maneira ou de outra, sempre lá na casa de detenção teve um pouquinho mais de liberdade, a casa de detenção professor Famílio Fábio, Carandiru, um pouquinho mais de liberdade, né? Nessa parte como bastava você ter uma mulher disposta a passar por essa daí e o apaixonado o suficiente. Eu pode ver nas minhas edições, não falo nenhum relacionamento dos que passou, desde a infância, dos meus primeiros relacionamentos. Tive muito relacionamento com prostituta, né? Foi uma das melhores amigas da minha vida, foram prostituta, né? Eu conheci várias, né? Que de uma forma ou de outra, umas até ajudou no meu viver. Mas também tive relacionamento de irmã, de companheiro, de prima, de mãe, né? Que acabei conhecendo, um menino novo, mãe nova, a gente acabou se conhecendo, viveu um tempo junto, mas o relacionamento que durou um bom tempo mesmo foi da minha filha, que eu tinha essa mania na casa de detenção de sempre estar tendo um relacionamento com alguém do crime, uma mulher criminosa, bandida, e arrumei uma bandida que traficava no Bexiga, que era uma conhecidíssima, respeitada. Então, usando meu nome lá fora, conseguia ter a garantia de poder vender as drogas naquela época, estava iniciando as biqueiras, não tinha ainda a evidência de tantas biqueiras como tem hoje, né? E também para buscar essa mercadoria. Então, de uma forma ou de outra, eu mesmo preso conseguia fazer com que o tráfico e o crime continuasse lá fora. Mas a minha mente ainda estava voltada a uma situação do que eu era. Ainda no estudo e a cultura ainda não tinha chegado assim na minha mente com um propósito de mudança. Isso foi um período que mais para frente eu posso falar, mas ainda nessa época eu estava bem envolvidíssimo, mais que envolvidíssimo. Mesmo porque a casa de detenção era um barril de fogo cheio de lobo. E no lugar que tem lobo, eu não vou dar uma de cordeirinho de jeito nenhum. Então, muitas vezes, tive que ser lobo e lobo mau. E nesse período da década de 80, que eu passei lá assim com a minha volta, eu me envolvi em bastante treta, assim. Por que me envolvi em treta? Confusão, briga, para quem não entende o que é treta. Por quê? Trabalhando na faxina, que é o pulmão do local, que direciona as coisas. Não chegou essa de prefeito na casa de detenção, você ficou lá na penitenciária e morreu logo em seguida, né? Mas lá não, continuou o ritmo ainda de faxina, subencarregado, encarregado, e aquela hierarquia que sempre continua, sempre alguém querendo tomar meu lugar. E o que acontece era um lugar visível, então esperando o meu erro. Sempre está esperando o erro do outro. O criminoso está sempre esperando que o outro erra
para ver lá, tá vendo? É um vacilão e ver ele morrer. Então a gente não podia errar, a gente tinha que estar sereno e fazer de tudo. Embora a gente já está vivendo um mundo errado e falava que não podia errar. Como que é complicado explicar isso? Você está num mundo que lá fora a sociedade vê como errado, e aqui dentro você está no mundo do crime, que é um mundo errado. Mas tem um erro dentro desse crime que é imperdoável. Então a pessoa tem que ter uma conduta, uma disciplina. Eu aprendi que dentro da casa de detenção, aprendi que uma das maiores respeitos, maior educação, a pessoa se torna uma pessoa bem educada quando está preso ali. Porque ali ele tem que respeitar o espaço do outro, respeitar o familiar do outro, respeitar as pessoas, respeitar o palavreado, saber como fala. Então, quer dizer, acho que talvez eles tenham mais respeito ali naquele local do que num plenário do Legislativo, ou dentro da Assembleia, do Senado, dos deputados. Eles de volta e meia estão lá se gladiando, lá em troca de ideia, e eles estão direcionando a lei que vai para o mundo. Agora você está dentro de uma casa de detenção onde está resolvendo problema criminoso, entre criminoso, bandido ou não, ou pessoa com o intelecto bom para direcionar. Eu não posso dizer que não fui criminoso, mas também não posso dizer que era criminoso. Eu simplesmente era astuto, queria sobreviver. Então nessa de querer sobreviver eu tinha que pensar a cada limite, cada momento, cada pensamento, o que fazer. O que entrei nessa questão? Porque era um momento de se pensar, parece que eu estava crescendo ali dentro do meu pensamento. Porque a gente via toda essa questão acontecendo, eles arrumaram uma maneira de fazer mais falcatruas e ao mesmo tempo trazer o lixo, mas vamos dar alguma coisa para eles, que eles vão se alegrar. Como deixar a família trazer a própria comida, deixar entrar comida todos os dias, jumbo de montão todos os dias, fazer uma frente de quem puder ter jumbo, quer dizer, jogou bastante areia nos olhos para que liberasse muitas coisas que já entrava clandestinamente através da propina, mas cortou aquele filão daqueles funcionários que era corrupto. Porque aí estava liberando a entrada de coisas, então não é necessidade mais de pagar aquilo que você já comia, um pão puma, um bolo puma, umas coisas deliciosas na rua. Antes era muito caro para chegar na sua mão. Aí, como a partir do momento começou a liberar diversas coisas, são pequenos detalhes, que eu não sei que muitas pessoas vão se agradar de saber disso. Mas por que conta esses pequenos detalhes? Porque houve uma mudança drástica no regime que eu entrei e no regime que estava seguindo dali para frente. Eu chego numa época que está tendo uma transição de democracia, entre aspas, no Brasil, onde está vendo uma lei de anistia ampla, geral e restrita, mas que nós, os corpos descartáveis, não são reconhecidos como preso político, então não tem essa ideia de que todo preso é preso político, eles são marginais, eles não têm esses direitos, então essa corja não vai sair. Então essa corja que ficou, e aqueles que saíram, e aqueles que morreram por causa da luta na ditadura, foram mártires, e alguns resolveram continuar na luta. Mas o preso comum continuou sofrendo, e algumas melhorias foram dadas, e aquele que tinha as condições financeiras muito grandes não ia reclamar das condições que foram dadas. Mesmo porque liberou-se tudo de comer, liberou televisão, liberou... Então, quer dizer, eu estou pouco me ligando que o cara que está lá no fundão e morando na triagem está comendo mal. Eu estou pouco me ligando se o cara está passando veneno, está morando em 12, 20, tem muquirana, tem isso e aquilo. Eu não, eu moro no luxo aqui, mesmo no pavilhão 8, mesmo no pavilhão 9, mesmo... Então, quer dizer, tinha aquela cota de preso que estava vivendo bem, tinha uma cota de funcionário que arrumou uma outra maneira de se envolver na corrupção. É uma coisa muito séria, acabou a casa de detenção, eu não tenho que esconder as coisas que eu vivi lá, eu passei a perceber que as mudanças estavam acontecendo e tinha que acontecer em mim. E foi ali num período assim de quase 86, 87, 80, já estava usando, não me recordo bem, eu resolvi sair da faxina. E nós começamos a fazer alguns trabalhos culturais, mas ainda não tinha uma mente do que eu poderia fazer. Então se resumia a enfeitar a cadeia nos dias de criança, no dia das mães,
fazer algum evento assim ali dentro mesmo, na nossa data comemorativa, mas não se tinha um alcance de algo que me incomodava, que era algo que eu precisava ser feito ali na casa de detenção. Enquanto isso, a casa de detenção estava prosseguindo com areia nos olhos de muita gente, com as melhorias, e do outro lado muita gente insatisfeita e a superlotação acontecendo cada vez mais. E o que está acontecendo? Muitos estavam gastando muito seu dinheiro, muito bandido famoso, para vir para a casa de detenção, onde ele ia ter a mordomia muito grande, né? Onde ele ia poder cumprir de alguma forma melhor, justa, com dignidade, justa, né? E também, quem sabe, comprar o guarda na muralha e poder fugir. Ou quem sabe fazer um buraco, um túnel muito grande e poder fugir, o que aconteceu depois, né? Então, a casa de detenção estava vivendo esse clima de momento. Estava pouco se importando que estava chegando o curso, que estava chegando a escola, que tinha alguns programas que poderia fazer para você chegar até a faculdade, então pouco estava importando para a mente do vagabundo. A mudança estava acontecendo e ao mesmo tempo estava tendo uma discordância. E essa discordância de fatos começou a ser atingida quando voltou o período de mortes de novo dentro da casa de detenção, mortes entre si, que é talvez algo que eu possa falar para vocês no próximo episódio da semana que vem, porque algo que também passei esse período de morte entre pessoas e não, mas eu já estava nessa época me envolvido em algo da cultura, mas ainda não tinha mente do que fazer, o que planejar. E tudo isso eu vou deixar para a próxima edição do podcast. Chegamos ao final do podcast Aliança Aprisionada. Todas as nossas edições estarão disponíveis nos canais do Desobediente Sonora, Facebook, Migrafy, Megafone, YouTube, Instagram, Spotify e aplicativos do podcast. Mais informação no desobedientesonora.milharal.org. Terça-feira da semana que vem estaremos aqui de volta. É nóis.